O vereador Benedito Roberto Meira falou no uso da Tribuna Livre sobre a questão do novo marco legal do saneamento. O governo do estado, cumprindo a regulamentação da lei federal na sua atribuição, formou unidades regionais do interior do estado de São Paulo. Isso tem a ver com o fato de juntar municípios pequenos para tentar fazer a adesão dentro do prazo legal em relação a este projeto? Sim. O Brasil tem uma meta a ser cumprida no novo marco legal do saneamento básico, que é você ter praticamente a população toda com água potável, a população toda com tratamento de esgoto e o lixo sendo coerentemente coletado e destinado corretamente, né? E, em razão desse marco legal, foi determinado aos governos do estado que estabelecessem unidades regionais, né? São as unidades regionais, vou até ler aqui para não cometer nenhum equívoco. Unidade Regional de Serviço de Abastecimento de Água Potável e Esgoto Sanitário, que a gente chama de URAI. O estado de São Paulo, 645 municípios, o governo fez divisões em 5 grupos e Bauru pertence ao grupo 4, que é o URAI Centro, com mais 98 municípios. Então, na própria lei do governo do estado, ele estabelece que os municípios deverão se manifestar formalmente se querem participar dessas unidades, ou seja, desse consórcio de municípios. Por que isso? Para poder facilitar o preço na coleta, no tratamento e na destinação final, né? Então, ou seja, se você trabalha de forma conjunta e coletiva, o custo é menor. Agora, se o município, dentro de 6 meses, a contar do dia 6 de julho de 2021, o município falar, não, eu tenho autonomia e vou fazer isso sozinho, ou seja, por conta própria, utilizando a minha estrutura da administração direta ou indireta, não vou fazer concessão. Isso é um problema de cada município. Então, o município precisa decidir. O que eu entendo é que, se o município não aderir a essas unidades regionais, ao meu ver, é desvantajoso para o município, que a partir do instante em que você forma consórcios de municípios que integram essas unidades regionais, o preço da destinação, por exemplo, que é onde você deposita o lixo, que são os aterros sanitários, eles ficarão muito mais em conta se você tiver um volume maior. A partir do instante em que você tem uma entrega solitária, ou seja, o município agindo por conta própria, eu tenho certeza que o preço vai ficar muito caro. E não podemos esquecer que existe uma possibilidade de se cobrar a tarifa do lixo. E é embutido, inclusive, na conta de água. E isso já está autorizado em lei, e as pessoas estão se esquecendo disso. Estão preocupadas tão somente se, aqui em Bauru particularmente, se a Endurbe vai coletar ou não vai coletar o lixo. E tem um detalhe, a Endurbe é uma empresa pública municipal. Para que ela possa continuar fazendo a coleta, o transporte do lixo, ela vai ter que participar de um processo licitatório. Ela simplesmente não vai ficar como espectadora, aguardando uma licitação, né, ou uma licitação, não, uma coleta de preços, uma consulta de preços, e aí simplesmente na última hora, nos 45 minutos do segundo tempo, apresentar lá 1 centavo a menos. Então, isso não vai acontecer mais. Então, a Endurbe também, para participar dessa coleta, do transporte que hoje já faz, ela vai ter que ter preço competitivo no mercado. Ou seja, tem 2 questões importantíssimas para o atual governo decidir. Está querendo estudar ainda o que já foi feito do estudo da concessão do lixo com a coleta pendente, mas de um lado, o Tribunal de Contas já decidindo em todos os processos já julgados que a Endurbe tem que ir para a disputa pública, senão não permanece no sistema, ou seja, precisar vencer eventualmente uma licitação, e de outros 180 dias do marco legal dessa questão regional para ser estabelecido no mesmo setor. Muitas pessoas confundem essa adesão a essas unidades regionais como uma concessão. Isso não é. Isso significa o seguinte, você pode participar da unidade regional, ou seja, fazer parte desse grupo, e depois você pode tomar uma outra destino, ou seja, eu vou manter o sistema meu por minha conta, ou seja, realizando a coleta e o transporte pela administração direta ou indireta. Por exemplo, a SEMA pode assumir esses serviços tranquilamente. Mas a que custo? Agora, será que isso vale a pena? Então, o município, ao meu ver, tem que fazer parte dessas unidades regionais. Por quê? Porque numa eventual necessidade, numa eventual crise financeira, vamos dizer assim,
nós podemos fazer parte de um consórcio e não atuar de forma isolada, que o custo vai ser muito mais alto. Faz sentido para o vereador, a partir do que já foi possível ver até agora aqui, a Indurb como eventual participante de um sistema desse, que ela fique pendurada como pública, como pretende o governo eventualmente, e participe de uma parte privada desses serviços no rateio? Olha, eu entendo o seguinte, a Indurb, né, pelo menos cogita-se a autarquização da Indurb, né, é uma coisa que demanda muito tempo para discussão, mesmo porque o regime dos trabalhadores lá é um regime da Previdência Social comum, não são estatutários, o que de uma certa forma vai causar um certo conflito aqui dentro do próprio município. Mas eu vejo o seguinte, a prefeita tem um grande desafio pela frente, ela vai ter que tomar uma decisão, né? De dar sobrevida à Indurb, com preços aí competitivos, que eu duvido, ou então ela vai ter que, de fato, fazer a concessão do lixo. Por fim, a questão do fundo TIP da Caixa, que é um fundo especializado que foi aberto há alguns anos, em 2012, sabendo-se naquele momento que era apenas para captar recursos via Caixa para 3 construtoras na época, ao contrário de fundos especializados que são abertos para vários pretendentes no mercado, ou seja, uma questão de análise de risco na época. Olha, se você analisar o montante que foi investido, 3 milhões e 800, para quem tem R$500 bilhão, até que não é muito, é um número assim, aparentemente insignificante. Para nós significa muito, para mim especialmente significa muito mesmo, né? 3 milhões e 800 faz muita diferença. Mas eu entendo que nós, como responsáveis pela fiscalização e agentes fiscalizadores do poder público, nós temos a obrigação de fazer os apontamentos e querer entender por que foi feita essa opção. Eu entendo, e eu sei disso, porque presido uma associação de policiais militares na área da saúde, e quando você tem dinheiro em caixa, quando você tem recursos disponíveis, a quantidade de bancos e de entidades que te procuram, exatamente indicando, né, para que você faça uma aplicação A, B ou C, é muita. Eu imagino em relação à FUNPREV, isso também deve acontecer. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte, se porventura houve um erro, nós temos que saber se o erro foi proposital ou se o erro foi porque fizeram uma indicação, mesmo porque é um conselho, e o conselho é que delibera, não é uma pessoa tão somente que toma a decisão. Agora, perder 465 mil numa atual conjuntura é muito. Se você pegasse esse mesmo valor, como eu disse na tribuna, e colocasse esse dinheiro numa caderneta de poupança, hoje eu teria 6 milhões de reais, ou seja, ao invés de um prejuízo de 465 mil, eu teria um superávit de aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais, que corresponde a 59%. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que conversou conosco sobre a aplicação do fundo FIP Caixa, que apresenta um prejuízo acumulado de pelo menos 465 mil reais pela FUNPREV de Bauru, e também abordou a questão dos caminhos para o novo marco do saneamento no município. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.